Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estarmos juntos a partir de agora aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV. O que acontece em Farroupilha você vê e acompanha aqui pela TV Cidade. O programa Cidade Aberta que nós estamos começando a partir desse momento é o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento. E nesta quinta-feira, Farroupilha recebeu na Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios do município, no Almoçando com a SIX, o ex-prefeito de Pelotas e pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, Eduardo Leite. Ele falou sobre o tema Soluções para a Gestão Pública. E depois da palestra no Parque dos Pinheiros, o pré-candidato do PSDB ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2018, visita os estúdios da TV Cidade aqui no centro de Farroupilha. Eduardo Leite, quero lhe agradecer pela cordialidade, por estender a visita aos nossos estúdios também. Primeiro momento, seja bem-vindo, parabéns pela exposição proferida no Parque dos Pinheiros. Obrigado, Leandro, obrigado aos telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui em Farroupilha, estava comunicando já, eu sempre frequentei a cidade, especialmente no momento que o meu irmão morava aqui, né, o meu irmão mais velho morou durante alguns anos aqui em Farroupilha, porque ele era delegado da Polícia Federal em Caxias do Sul e a mulher dele era juíza aqui em Farroupilha. Então eu tenho um conhecimento aí da cidade. Ligações, o senhor tem ligações com Farroupilha, então, né? Exatamente. Com certeza. Bom, o senhor palestrou na SIX, no Almoçando com a SIX desta quinta-feira ao meio-dia no Parque dos Pinheiros, com o tema Soluções para a Gestão Pública. Hoje, Eduardo Leite, pré-candidato do PSDB ao governo do estado, nós vemos que muitos municípios e também muitos estados brasileiros sofrem com a falta da gestão ou com uma gestão ineficiente. Quais são as falhas mais comuns que acontecem na gestão pública e que, via de regra, elas são muito parecidas e só trocam de endereço? Olha, a gente está falando sobre a questão da eficiência, da entrega, né? A maior falha que a gente vê é justamente um governo que se consome nos meios, né, nas formalidades, há uma preocupação muito grande no cumprimento de formas e pouca preocupação com a entrega do resultado efetivo. Então, os governos são cobrados sobre se cumpriram os pré-requisitos todos das alíneas, dos editais, dos processos, e se ele entregou saúde ou se ele entregou a vaga na escola, ele não é cobrado. Então, quando eu falo em soluções para a gestão, a gente está atacando aí alguns problemas de eficiência da gestão. Né? Então, torná-la eficiente, com resultado concreto para a população. E aí entra a questão do planejamento estratégico, o governo tem que ter clareza do seu objetivo, estabelecer. O planejamento estratégico é o GPS do governo. Né? O que a gente faz no GPS? A gente pega no nosso celular, a gente já tem ali o diagnóstico de onde nós estamos, nós dizemos para onde nós queremos ir e ele nos dá uma rota que a gente monitora, que a gente acompanha, né? Para chegar até o nosso destino, que se a gente dobrar no lugar errado, a gente tem que corrigir a rota rapidamente. O planejamento estratégico e a governança toda tem a ver com isso, é o GPS do governo. A gente tem que identificar, a partir dos indicadores disponíveis, onde é que a gente está em educação, por exemplo. O IDEB, né, é uma ferramenta que nos diz onde nós estamos na educação. O fluxo escolar, evasão, entre outros indicadores, nos ajuda a identificar a qualidade da educação. Aí a gente tem que traçar o nosso objetivo, qual é a nossa meta e quais são aí os projetos que nós vamos desenvolver para nos levar até essa meta e o monitoramento passo a passo de cada um desses projetos. Isso é planejamento para garantir entregas para a população, é o processo de gestão que a gente defende. Mas não apenas isso, né? Uma parte. É uma parte, né? São várias agendas que precisam ser cumpridas, entre elas a questão da burocracia. Eu diria que o Estado do Rio Grande do Sul, especialmente, tem que atacar burocracia, infraestrutura e carga tributária como pontos fundamentais para destravar o nosso Estado, gerar desenvolvimento, emprego e renda para a nossa população. Hoje o nosso Estado está muito engessado, burocraticamente falando? Não, sem dúvida. O Estado do Rio Grande do Sul é hoje famoso nacionalmente por ser um Estado difícil. É o campeão. Né? Então, não sei se é o campeão, mas nós somos um Estado difícil de empreender. Aqui demora mais para conseguir licença. A gente tem mais morosidade, mais instâncias,
processos mais complicados para conseguir, por exemplo, licença ambiental. Hoje aqui na reunião com a SIX, ficou muito claro ali alguns empreendedores reclamando do processo para os PPCIs, os planos de prevenção e combate a incêndio. Tudo isso desanima o investidor, né? A gente está aqui numa região do estado que tem uma vocação empreendedora como poucas regiões têm. Né? Essa região da Serra ela se desenvolveu a partir do empreendedorismo privado. Não foi o Estado que desenvolveu a Serra Gaúcha, foi o talento empreendedor de um povo trabalhador que vai desbravando e trabalhando e criando novos negócios, novos empreendimentos. Só que todo esse talento empreendedor está sufocado, porque para conseguir aprovar uma licença no Estado leva 3 anos, entendeu? Para conseguir uma licença ambiental. É tempo quase para o empresário desistir do negócio. E aí tu associas isso a outros problemas, como, por exemplo, a carga tributária que é mais alta no Rio Grande do Sul do que em outros estados. Isso deixa o Estado menos competitivo? Totalmente, totalmente. Quando a gente está falando em competitividade, é importante que também quem nos acompanha saiba, quando a gente fala em competitividade, a gente não está falando em algo para beneficiar o empresário. Nós queremos competitividade para que empresários empreendam, e empreendendo gerem emprego, gerem receita e impostos que geram investimento público, né? Se eu não tiver empreendimento privado no Estado, eu não arrecado, não gero riqueza. O governo não gera riqueza. O governo vive da riqueza gerada pelas pessoas, que o governo vai lá e toma em impostos para poder sustentar suas atividades. Se o nosso imposto é mais alto, porque a gente gasta mal, tem um governo que gasta mal, é ineficiente, tem déficits sucessivos aí, um sistema previdenciário que tem um déficit de 9 bilhões de reais, como o déficit previdenciário do governo do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem que tomar mais dinheiro da população para poder pagar esses rombos. E o pior, toma dinheiro e não devolve em serviços, não devolve em investimentos em infraestrutura, não devolve para a população em melhorias. Então vira uma bola de neve, um Estado que é burocrático e difícil para empreender. Quem conseguiu vencer a burocracia, o Estado vai lá e toma boa parte do recurso em impostos que aqui são mais altos do que em outros estados, porque nós gastamos mais e gastamos mal. Então toma mais impostos. E ainda temos um déficit de infraestrutura, ou seja, rodovias que deveriam ser duplicadas, municípios que não têm acesso asfáltico, rodovias que são mantidas em condições precárias, que não têm a correta manutenção. Isso dificulta também a competitividade pela insegurança no escoamento da produção. Olha, eu empreendi, venci a parte burocrática, suporto a questão da carga tributária, mas ainda tenho que enfrentar a rodovia sem ser duplicada para botar minha carga da minha produção no Porto de Rio Grande, por exemplo, maior. Sem ter a segurança que o Porto de Rio Grande vai embarcar a minha carga, porque isso acontece com frequência. Eu tenho conversado com, por exemplo, a Bicalçados, e relatava isso, a Associação Brasileira da Indústria dos Calçados, e relatava que muitas empresas mandam a sua carga para o Porto de Rio Grande, a carga chega lá, da sua produção, e como tem problema no calado, na dragagem do porto, por ineficiência do Estado para conseguir as licenças e tudo mais para fazer a dragagem, essa licença não aconteceu, o navio que deveria ter acostado, atracado, não consegue atracar, porque o que está atracado não conseguiu sair, o que ia embarcar a carga que foi levada para lá, tem data certa para entrar no Porto de Santos, ele não atraca em Rio Grande e segue viagem. E aí a carga essa da produção tem que voltar por meio rodoviário e ir até o Porto de Santos por meio rodoviário para poder embarcar lá. Tudo isso gera um custo que o empresário sente no bolso. Que o empresário sente no bolso. Então é o custo Rio, tem o custo Brasil que a gente fala, tem o custo Rio Grande do Sul hoje. Que é maior ainda. Que é um custo de burocracia, um custo de infraestrutura precária, um custo de carga tributária alta e ao que se associa ainda uma educação que está andando para trás. E educação andando para trás significa menos mão de obra qualificada no futuro. Tudo isso afasta o investidor. A gente precisa virar o jogo no Rio Grande do Sul para que ele seja novamente um estado atraente e acolhedor e não hostil ao investidor. Traçando um diagnóstico, pré-candidato Eduardo Leite, da situação que o estado do Rio Grande do Sul atravessa, a gente sabe que não é culpa só do atual governo, mas vem de uma série de governos anteriores. Os governos anteriores pecaram e hoje a situação do estado, ela caminha para daqui a pouco a uma insustentabilidade?
se nada for feito? Sem dúvida, não é questão de ficar procurando culpados, né? Porque todos os governos estiveram lá legitimados pelo voto popular e todos tiveram apoio na Assembleia Legislativa para fazer o que fizeram com o Estado. Então não existe um culpado, existe uma culpa coletiva da qual todos nós, enquanto sociedade gaúcha, temos uma parcela de responsabilidade, porque permitimos que a coisa chegasse nesse ponto. Mas a verdade é que hoje a gente tem um déficit grande nas contas públicas, de cerca de 3 bilhões de reais. Todos os anos o Estado gasta mais do que arrecada. Se não aderir ao regime de recuperação fiscal, esse que está sendo debatido, inclusive a adesão, que é um acordo com a União, com o governo federal, para cessar o pagamento da dívida por um período, 3 anos, prorrogável por mais 3, e isso geraria para o ano que vem um déficit ainda maior de 7 bilhões de reais, em que o Estado não teria receita para suportar todas as suas despesas. Então a questão do regime de recuperação fiscal não é que a gente deseje, que a gente ache ele bonito, bom, legal, simplesmente por não ter outra saída. Mas o importante é, o regime de recuperação fiscal não é a saída em si. Ele vai abrir uma janela de oportunidade de 6 anos de não pagamento da dívida, que na verdade o Estado já não está pagando hoje por força de uma liminar conquistada no Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Marco Aurélio. Mas um dia essa conta vai vir. Mas essa conta vai vir. O que a gente precisa é olhar para o horizonte e pensar, se essa conta vai voltar em 6 anos, a gente tem que se reencontrar com ela numa nova condição, numa nova situação econômica, com capacidade para fazer o enfrentamento dela. E por isso esses 6 anos são uma janela de oportunidade para a gente virar esse jogo, e por isso que tem que tocar nos pontos que nos permitam ter competitividade para atração de investimentos e geração de receita. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. A gente volta em seguida com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje, que conta com a presença do pré-candidato do PSDB ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Fique por aí, a gente volta já já. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Ao lavar a louça,
Primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água. Apoio. Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já está de volta, a TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, aplicativo de celular. Você pode nos acompanhar em qualquer parte do planeta. Baixe o aplicativo de celular da TV Cidade Farroupilha e você estará em contato com a nossa programação. E tem também o nosso site www.tvcidade.net. O nosso convidado hoje nos estúdios é o ex-prefeito de Pelotas e pré-candidato do PSDB ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Estamos batendo um papo sobre a situação da gestão pública. Eu queria lhe colocar, Eduardo, olhando um pouco mais aqui para o estado do Rio Grande do Sul, como leigo, tenho a impressão de que hoje a máquina pública no estado do Rio Grande do Sul ela é ofegante, ela é pesada. Ou seja, o senhor falava anteriormente de que o Estado gasta mais do que arrecada. Tem alguma coisa que está errado na educação. O Estado tem que ser simplificado? Não, sem dúvida. Precisa ser feita uma reestruturação, uma revisão do papel do Estado. O que não significa... A gente tem que ter clareza, quando a gente fala sobre a nossa nova gestão pública, que o que é público não precisa ser estatal. Ele pode ser operado pelo privado e com a participação do Estado orientando, regulando, ele dá as regras para garantir que o interesse público esteja atendido. Mas ele não precisa operar diretamente o negócio, né? Então, porque tem que ter clareza, como na casa da gente, que a cada escolha corresponde uma renúncia. Não se tem dinheiro para fazer tudo, a gente escolhe prioridades. E quando a gente escolhe prioridades, a gente está dizendo sim para algumas coisas e não para outras. O problema é que o governo, o governante, o político tradicional, não gosta de dizer não. Ele gosta de agradar todo mundo. E quando quer agradar todo mundo, não vai agradar a ninguém no final das contas, porque ele é pouco efetivo em todas as áreas. Não agrada nem a gregos nem a troianos. Vamos fazer tipo meia boca em todas as áreas, né? Então, e não dá resultado. Se eu escolher fazer tudo, eu vou fazer mais ou menos as estradas, eu vou fazer mais ou menos saúde, eu vou fazer mais ou menos educação, eu vou fazer mais ou menos segurança, eu vou fazer mais ou menos tudo. Vou fazer tudo meia boca porque eu estou escolhendo fazer tudo, eu não tenho coragem de dizer não em cada um nos setores que são menos dependentes do governo. Então eu entendo o seguinte, eu quero boa segurança, eu quero boa educação, eu quero boa saúde, então eu vou dizer sim para esses setores, eu vou dizer não para investimento público direto em outros. O que não significa que não vai ter investimento naquelas áreas. Os primeiros não têm que ser ditos nas áreas em que a gente consegue substituir o investimento público pelo privado. E a gente consegue isso, por exemplo, em investimento em infraestrutura. É perfeitamente possível fazer esse investimento para a duplicação das rodovias, pavimentação de acessos asfálticos, com a iniciativa privada em processos de concessão de rodovias, que têm que ser bem regulados, bem orientados, para não punir regiões.
Eu sei que a gente está aqui numa região que já passou por uma situação em que criava-se uma dificuldade para o desenvolvimento pela interligação entre Farroupilha e Caxias do Sul, onde havia um pedágio pesado. Então, mas a gente não pode deixar que um episódio, uma situação indesejada signifique nós enterrarmos isto como uma solução. O problema é regular isso para que os polos rodoviários sejam bem constituídos, os polos de pedágio, as praças de pedágio sejam colocadas nos locais adequados para fazer a justa remuneração e o correto investimento também, né? Porque é importante que toda a remuneração do pedágio vire reinvestimento para duplicar, para qualificar, para melhorar, porque não ter a manutenção da estrada nos faz, a gente não paga o pedágio, mas paga o preço de não ter uma estrada em condições, um preço alto, da falta de atração de novos negócios, de investimento, porque até no frete às vezes acaba encarecendo mais o não ter o pedágio do que ter, porque o que ele gasta arrebentando o caminhão, a insegurança no cumprimento do seu deslocamento, gera também um custo. Hoje não há outra saída para o Estado a não ser essa? Porque na verdade o Estado não tem capacidade de investimento próprio, né? Tá aí, o Estado termina o seu ano todos os anos com no mínimo 3 bilhões de reais de déficit. Ele não consegue pagar o salário dos servidores, que dirá investir bilhões que são necessários para colocarmos as nossas estradas gaúchas em condições de competitividade, sendo estradas duplicadas. Isso atrai desenvolvimento, a gente sabe disso, né? Garantir que vai ter uma estrada duplicada que diminui o tempo, que dá segurança no frete do deslocamento da sua produção, atrai o investimento privado para a sua cidade, para a sua região. Então a gente precisa ter boa regulação, boa orientação aqui. E mais do que isso, empresas públicas acabam consumindo não apenas o recurso público, mas também a atenção e o foco do governo. O governante, o governador, que deveria estar discutindo soluções para a segurança, tecnologia, investimento na brigada militar, na polícia civil, na investigação e tudo mais, que devia estar articulando e fazendo a sua agenda focada nisso, que é uma prioridade para a população, consome boa parte da sua agenda discutindo os cargos da empresa de gás, discutindo a verba publicitária da empresa de rodovias, discutindo assuntos do banco ou da empresa de energia, que não são as prioridades. Na verdade é essa, né? A prioridade da população é segurança. É isso, a gente faz uma pesquisa de opinião, não precisa nem fazer pesquisa de opinião, mas a gente faz para poder ter os números corretos. Está lá, segurança, saúde, educação. Mas o governador gasta seu tempo administrando outras questões que na ordem de prioridade estão lá embaixo. Então é o tempo que é gasto, é o recurso que é gasto. Só no ano passado, para ter uma ideia, na CE o governo teve que colocar 40 milhões de reais de recursos do cofre do Tesouro do Estado, e no ano que vem, se nada for feito, para não perder a concessão, porque na verdade a energia elétrica é uma concessão federal, a CE não é importante que também quem nos acompanha saiba disso, a CE não é dona da distribuição e da geração de energia. Ela só faz a concessão, né? Ela é uma concessionária, tá? Então, se ela não cumprir um plano de investimentos que garanta a sustentabilidade do sistema, perde a concessão. E nós estamos às portas de perder a concessão se não for investido 1 bilhão e 600 milhões de reais, que a CE não tem para investir. Aí quem é que tem que colocar o recurso? O governo do Estado, que também não tem o dinheiro. E que é um dinheiro que sai da saúde, da segurança e da educação para um setor que, se fosse administrado pela iniciativa privada, estaria viabilizando por si mesmo o investimento privado. Hoje a questão da CE para o Estado seria grande negócio quase dar a CE de presente. Por todo o passivo que ela tem e pela obrigação de investimento. Tem um passivo trabalhista e tem uma obrigação de investimento que não é capaz de suportar e que, portanto, a iniciativa privada tem ganhos de eficiência para, com a tarifa que é paga ali, consiga remunerar todo esse investimento, né? É o caso da telefonia. Sim. A telefonia, quando era nas mãos do governo, ela declarava no posto de renda quem tinha telefone. Eu estava me lembrando esses dias que era raro conseguir ter telefone privado, telefone fixo em casa, né? Não tinha nem telefone portável, móvel, o celular. Portátil, né? O celular. E aí eu me lembro quando eu era criança que o telefone da nossa casa era da vizinhança, no final das contas eu tinha que gritar lá, dona Laureci, telefone pra senhora aí, fulana, Beltrana, porque o telefone era uma coisa tão cara, rara. As pessoas tinham que pagar parcelado, declarava no imposto de renda, e um serviço que não era o melhor.
E hoje em dia a gente tem condições, pela competição, pela eficiência da iniciativa privada, de prestação do serviço para todo mundo ter um celular. Tem mais celular do que gente no Brasil hoje. Né? Perfeito. Bom, nós temos mais 3 minutos, eu quero direcionar esses 3 minutos. Eduardo Leite, pré-candidato do PSDB ao governo do estado, ex-prefeito de Pelotas e também presidente do PSDB no estado do Rio Grande do Sul. Qual é a sua plataforma, as suas propostas em se confirmando a sua pré-candidatura ou a sua candidatura ao governo do estado? Porque o senhor disse no Almoçando com a SIX que o governante tem que ter uma agenda. Qual é a sua agenda, então? Eu acho que ao longo do... Ficou disperso, né? Ao longo da nossa conversa aqui, a gente foi tocando nesses pontos, né? Acho que é importante para o Rio Grande do Sul ter a compreensão de que nós somos um estado que está ficando para trás. O nosso hino fala: sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. E eu costumo dizer, sirvam as façanhas dos outros de modelo para nós também. Nós temos que ter humildade de ver que o Rio Grande do Sul hoje é um estado que já foi dos mais importantes da federação e que está desinteressante para investimentos, porque tem todo esse problema de infraestrutura, tem o problema da carga tributária, tem o problema da burocracia. Então nós temos esses 3 pontos como fundamentais para serem tocados, para viabilizar o Estado retomar a condição de competitividade no cenário nacional, não só para atrair investimentos, para estimular os empreendedores locais a manterem-se no Rio Grande do Sul, ampliarem os seus negócios, gerarmos riqueza. Em cada canto que eu visito do nosso Estado, eu vejo que tem muita descrença, que tem muita apreensão, descrédito na política, mas eu vejo também que tem uma energia e um talento reprimidos, né, sufocados, que se a gente tocar nesses pontos e liberar essa energia, rapidamente há uma resposta. Porque o talento empreendedor, a vocação do povo gaúcho para o trabalho está lá, existe. Ela está retraída por conta de um Estado que é pesado. Então temos que recolocar o Rio Grande do Sul em condições de competitividade. Focar o governo em segurança, saúde e educação. Educação entra até como um instrumento de desenvolvimento, evidentemente, porque é a mola propulsora. É formar mão de obra para a gente poder ter competitividade na nova economia que se estabelece. E saúde e segurança são funções indelegáveis do Estado. A gente precisa garantir paz, tranquilidade para as pessoas conviverem num mesmo espaço territorial e precisamos dar atendimento de saúde para quem tem situação de vulnerabilidade, depende diretamente do atendimento estatal para conseguir ser atendido em saúde. Aumento de impostos? Nós temos que trabalhar para a redução dos impostos, né? Mas agora é verdade que isso tem que vir acompanhado de uma redução do tamanho do Estado, porque defender redução de impostos sem mexer no tamanho do Estado é mentir, em primeiro lugar, ou gerar colapso, né? Porque a gente precisa, a carga tributária está vinculada diretamente ao nosso mau gasto a um Estado grande. Então nós queremos rever o tamanho do Estado, colocá-lo com força onde ele tem que ter força, que é segurança, saúde, educação. Aqui não é diminuir, aqui é aumentar a presença do Estado, mas poder reduzir em outros setores que podem ser trabalhados com a iniciativa privada e orientados e regulados pelo poder público. O Estado não se ausenta, ele vai orientar, ele vai regular, ele vai disciplinar o investimento para atender o interesse público, mas aí podendo fazer essa revisão do tamanho do Estado, a gente consegue apontar um horizonte de redução de carga tributária de impostos. Perfeito. Eduardo Leite, presidente do PSDB no estado do Rio Grande do Sul, pré-candidato do partido ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela visita à TV Cidade Farroupilha. Obrigado. Logo aqui, êxito, boa sorte e sucesso nesta caminhada que se desenha pela frente. Muito obrigado. Sorte sempre vem bem. Agradeço o espaço e a paciência de quem nos assistiu aí. Obrigado, um grande abraço. Com certeza. Obrigado. Cidade Aberta fica por aqui. Um forte abraço a todos. Até a nossa próxima edição.